Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira. Tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para saber como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Olá a todos, quero cumprimentá-los em mais um programa da Rádio WLC. Eu sou seu apresentador, Griseluca, e comigo aqui está o Will Santos. Saudações, estamos muito felizes por você ter decidido que nós façamos parte do seu dia. Na WLC abordamos uma variedade de tópicos importantes para os cristãos que vivem nestes últimos dias. Alguns dos tópicos podem ser novos para você, mas nós nunca pediremos que você aceite o que estamos pregando aqui e da forma que estamos expondo. Apresentaremos evidências, mas este é apenas o ponto de partida. E nós sempre incentivamos a todos os nossos ouvintes a estudar individualmente. Deixe que o Espírito Santo te guie e te convença de toda a verdade. E a verdade pode suportar o peso da investigação. E o programa de hoje, o Sábado nas Escrituras. Sim, pode. Algumas coisas que apresentamos talvez você possa não concordar. E isso é bom, pois não estamos aqui para condená-lo. Este é o trabalho do Espírito Santo. Estamos aqui simplesmente para compartilhar com você algumas informações e coisas novas que aprendemos no decorrer de nossos estudos e investigações. E assim, retenha o que é bom e deixe de lado o resto. Mas aconteça o que acontecer, continue estudando individualmente. Uma coisa que aprendemos é a importância dos nomes divinos. Nossas Bíblias nos dizem repetidamente, invoque o nome do Senhor. Mas a expressão Senhor, como também a palavra Deus, são apenas títulos. O original das Escrituras diz, invoque o nome de Yahweh. Yahweh, ou Yah, é um verbo do ser ou do existir. Mas nós não usamos desta forma, como por exemplo, sou, era e o particípio sido, que são para nós apenas nomes, mas eles são nomes do Pai Celestial, o que é realmente precioso, porque eles também são uma promessa de que o que você precisar, o Pai será o teu porto seguro e estará ao seu lado. O nome do Filho também é uma promessa. O nome do Salvador é Yahushua, que significa Yahweh salva. E esta é a importância de usarmos os nomes divinos. Esses belos significados e essas promessas e garantias são perdidas de vista quando títulos genéricos como Senhor e Deus são usados. Ao ler as citações que se referem a Yahweh e Yahushua, quer nas Escrituras, quer por meio dos escritores cristãos, e ao elas claramente se referirem ao Pai ou ao Filho, nós as substituiremos pelos nomes divinos reais. É importante usar esses nomes que em si são carregados de promessas e que inspiram a nossa fé. Nos programas de rádio anteriores, nós abordamos de certa forma sobre a questão do sábado e o papel que ele desempenha nos eventos dos últimos dias e o fato de que nossa lealdade é revelada por nossa obediência. Também cobrimos sobre as evidências de que, na verdade, o sábado das Escrituras não é nosso sábado dos dias atuais. Mesmo se você não guardar o sábado e se você sempre aprendeu a importância de celebrar o domingo como o dia da ressurreição de Yahushua, isso é importante, porque se o sábado, como conhecemos, não é o sábado bíblico original, isso significa também dizer que o domingo não é o dia real da ressurreição de Cristo. Isso mesmo, Chris. E, no entanto, a suposição é tão profundamente arraigada de que o sábado, da forma como temos hoje, é o sábado bíblico do sétimo dia que até os dicionários o confirmam. Sério? Acho que eu nunca procurei a palavra sábado no dicionário. Um dicionário define sábado como, abre aspas, o sétimo ou último dia da semana. E depois acrescenta, abre aspas, o sábado judaico. Até a edição de 1995 da Enciclopédia Global, ao dar sua versão sobre o termo sábado, ela afirma, abre aspas, é um nome dado ao deus romano Saturno.
O sábado é o sábado de guarda entre os judeus e os adventistas do sétimo dia. Fecha aspas. Interessante. Então, sim, há muitas suposições por aí, mas que não provam que o sábado de nossos dias é o sábado original estabelecido na criação. Mas, como os estudos que realizamos nas Escrituras sobre o verdadeiro sábado de descanso e a evidência que se tem sobre o calendário bíblico e como ele foi designado, eu devo admitir que não há referências nas Escrituras ao sábado, como o temos hoje. Mas outro dia você me disse que existem. Você poderia abrir mais este leque? As evidências das Escrituras no tocante ao fator histórico e até arqueológico são claras. O sábado de hoje não é o sábado bíblico. E como pode haver referências nas Escrituras sobre o sábado do nosso calendário? Bem, antes de tudo, para os ouvintes que podem ter perdido nossos programas anteriores, e eles ainda podem ouvi-los em nosso site ou no YouTube, a semana como conhecemos e que está em voga não vem das Escrituras. É uma semana planetária. Em muitas línguas, os dias da semana como dias úteis ainda se referem aos vários planetas cujos deuses eles representam. Claro, domingo, dia do sol, segunda-feira é dia da lua. Não há muitos idiomas que ainda usem as designações planetárias para os dias que caem nos fins de semana. Hoje, muitas línguas usam a terminologia cristã para se referir ao primeiro e sétimo dia da semana. E é aí que as pessoas se referem ao primeiro dia da semana como o dia do Senhor e ao sétimo dia da semana como sábado. Mas essas designações não são precisas. O primeiro dia da semana era originalmente chamado de dia do Sol, e o último dia da semana era originalmente chamado de dia de Saturno. Sim, mas apenas no inglês, no galês, no bretão e um outro idioma que eu não me lembro o nome, os quais usam as designações planetárias para o primeiro e o sétimo dia da semana moderna. Apenas para maiores esclarecimentos e para que não haja confusão entre o verdadeiro sábado bíblico e o sábado moderno, que se supõe ser o verdadeiro sábado, usaremos as designações planetárias originais em nosso programa de hoje. Agora, antes de prosseguirmos, quero esclarecer mais um ponto. Embora seja possível encontrar na Bíblia referências à adoração no dia de Saturno, deve-se entender claramente que todas essas ocasiões ocorreram quando Israel estava em apostasia e rebelião contra o seu Criador. Interessante. O termo Saturno aparece nas Escrituras como o malévolo e sacrificador de crianças Moloque ou Milcom. 1 Reis 11, verso 7, refere-se a Moloque como, abre aspas, o repugnante deus dos Amonitas. A primeira referência ao povo de Iahweh, que adora Saturno, aparece em Êxodo 32, a apostasia no Monte Sinai com o bezerro de ouro. Você está brincando? Aquele era realmente um culto a Saturno? De onde você tirou essa ideia? A maioria das pessoas não sabe que a apostasia do bezerro de ouro era, na verdade, uma adoração a Saturno, mas as referências aparecem em Amós 5:26 e Atos 7:43. Veremos estas duas passagens daqui a pouco. Os israelitas, obviamente, trouxeram a adoração a um bezerro de ouro do Egito, certo? Sim, eles eram cercados pela idolatria dos egípcios, que já adoravam por muitas centenas de anos. Durante esse tempo, os israelitas perderam seu método original de calendários pelo qual o sábado é calculado. Era necessário que Iá os reeducasse, o que ele fez pouco antes do Êxodo. Eu gostaria de acrescentar aqui uma explicação rápida. O ano egípcio começou com o surgimento da estrela Sírius na constelação de Cão Maior. Isso aconteceu aproximadamente no solstício de verão, ou em nosso atual 21 ou 22 de junho. Por outro lado, o calendário do Criador começa na primavera, em Êxodo 12, versículo 2, e disse a Moisés: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Moisés ensinou aos israelitas que se eles desejassem alcançar as bênçãos de Iá e reivindicar suas promessas, o primeiro requisito era a obediência. É por isso que em Êxodo capítulo 5, versículo 4, Faraó acusou Moisés e Arão de fazer com que o povo de Israel não estivesse comprometido com suas atividades laborais. Mas, ao estarem imersos nos calendários pagãos egípcios, os israelitas quase que instantaneamente voltaram às práticas que eles estavam acostumados, no período que eles se encontravam ao pé do Sinai, ao deduzirem que Moisés havia morrido ou os abandonado no deserto.
Vamos lá, Cris, para Êxodo 32 e ler os versos 1, 3 e 4. Sim, claro. Aqui. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Este não era apenas um animal arbitrariamente feito de ouro, mas era uma divindade egípcia, o bezerro Apis. Alexander Hislop, em seu livro As Duas Babilônias, escreveu sobre isso. Eu tenho uma cópia do livro aqui comigo. Você poderia ler o parágrafo marcado na página 45, por favor? Ok. A maneira comum pela qual a divindade predileta egípcia chamada de Osíris, Nimrod, era misticamente representada e estava sob a forma de um novilho ou bezerro, o bezerro Apis, do qual o bezerro de ouro dos israelitas foi copiado. Havia uma razão pela qual este bezerro não costumava aparecer nos símbolos apropriados do deus que ele representava, pois este bezerro representava a divindade na figura de Saturno, o oculto, ou seja, Apis, como sendo apenas outro nome para Saturno. Vamos agora ler Êxodo 32:5, que é uma passagem muito reveladora. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa a Iahua. Fecha aspas. Uau, você viu o que Arão fez lá? Ele criou a adoração pagã, mas ele fez isso em nome de Iá. Incrível! E os cristãos até hoje estão fazendo exatamente a mesma coisa. Agora se pergunte a si mesmo: por que no dia seguinte? Por que Arão chamou a todos para adorar naquele dia em particular? Bem, eles estavam apenas alguns meses fora do Egito, e eles claramente não haviam esquecido a adoração egípcia ou seus dias de festas. No entanto, é mais do que isso. Robert Oddon, em seu livro Domingo no Paganismo Romano, explica: a oração aos planetas em seus respectivos dias fazia parte da adoração dos corpos celestes. Arão estava conclamando a todos para que viessem adorar Saturno no dia de Saturno. Este é um ponto importante. As apostasias religiosas de Israel eram repetidamente dedicadas a Saturno. Um respectivo deus era adorado em seu dia específico, e quando Arão disse aos filhos de Israel: amanhã será festa a Yahweh, ele estava, como você apontou, transferindo a adoração que era devida a Yahweh para um dia de festa pagã. Foi uma rebelião em tão grandes proporções que destruiu a vida de aproximadamente 3.000 israelitas e que ainda séculos mais tarde foi considerada uma manifestação verdadeira de revolta moral e de uma rebelião religiosa contra Yahweh. Vamos dar uma olhada no que realmente aconteceu. Abra sua Bíblia, Chris, no livro de Amós, capítulo 5. Ao falar do desejo obstinado de Israel de adorar Saturno em seu dia, Yahweh faz menção a este evento. Assim que você encontrar Amós 5, leia os versos 25 a 27. Aqui. Apresentastes-me, vós, sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Sim, levaste Sicute, vosso rei, vossa imagem e o vosso Deus estrela, que fizeste para vós mesmos. Por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz Yahua, cujo nome é Elohim dos exércitos. Esta passagem é reveladora. Quando o versículo 26 diz: levaste Sicute, vosso rei, Quium, vossa imagem, ele está novamente se referindo à adoração idólatra de Saturno. Eu gostaria que você lesse esta mesma passagem no interlinear hebraico-grego. Está aqui, você, por favor, pode ler para nós. Vós trouxestes para mim sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Sim, vós carregastes os calçados de vosso rei Quium, vossa imagem, e a estrela de vosso Deus que fizestes para si mesmos. Por isso eu farei que vocês marchem para o exílio para além de Damasco. Diz Jeová, o Senhor dos Exércitos é o seu nome.
Enquanto uma versão se refere a seu rei, a outra versão diz seu Moloque. O nome Moloque se originou como um título para Nimrod e significava rei. Agora é aqui que fica realmente interessante. De acordo com a concordância bíblica Strong, Kium é, abre aspas, outro nome para o deus Saturno. É notório que Iá esteja lembrando a Israel que esses eram deuses que eles haviam erguido para si. Isso é exatamente o que os israelitas haviam dito em Êxodo 32, fazem-nos deuses que vão adiante de nós. A idolatria que Israel trouxe com eles da terra do Egito foi a adoração de Saturno em seu dia. Até a apostasia em Baal-Peor, pouco antes de Israel entrar em Canaã, pode estar ligada à adoração a Saturno. Vejamos agora a história posterior a deles. Vamos ler 1 Reis, capítulo 11, verso 4. Aqui. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com Iahua, seu Eloá, como fora o de Davi, seu pai. O que se segue é uma longa lista de religiões idólatras que Salomão se prostituiu, incluindo a de Moloque. O verso 6 declara, sem dúvidas, que isso era mal aos olhos de Yahweh. Como resultado, o verso 9 diz que Yahweh ficou irado com Salomão porque seu coração se afastou de Adonai, Yahweh de Israel. O que eu percebo aqui nos versículos 11 a 13 é Iá dizendo que seu castigo seria ter o seu reino dividido. Sim, após a morte de Salomão, Israel foi dividido em 2, restando apenas 2 tribos para o filho de Salomão, Roboão, e as outras 10 tribos para Jeroboão. Vamos falar um pouco mais sobre isso logo após um breve intervalo. Muitos adultos gostariam de ter tido a oportunidade de estudar religião na universidade. Mas não é tarde. No www.worldlastchance.com/português temos centenas de artigos e vídeos sobre diversos tópicos religiosos e espirituais, com vários outros sendo postados o tempo todo. Existem artigos que dão conselhos sobre como desfrutar de uma vida cristã vitoriosa. Outros artigos se aprofundam em passagens incompreendidas das Escrituras e que são abordadas e explicadas pelo significado que o hebraico tinha no original. Também oferecemos muitos artigos e vídeos sobre profecias. Paulo disse a Timóteo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se você ler atentamente o material em nosso site, você terá uma base completa, não apenas das verdades doutrinárias, mas também aprenderá os segredos da oração eficaz e como estudar a Bíblia para descobrir a verdade por si só. Visite nosso site em www.worldlastchance.com/português. Nunca é tarde para começar. www.worldlastchance.com/português, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Uma das principais doutrinas do cristianismo é a crença em uma divindade trina. De fato, um pequeno grupo de denominações que rejeitam a Trindade são frequentemente vistos como seitas. Um diligente estudo da Bíblia, no entanto, juntamente com a história escrita, revela uma verdade chocante. A doutrina de uma Trindade tem suas origens no paganismo antigo e não nas Escrituras. De fato, a Bíblia adverte expressamente contra essa doutrina. Mas não acredite no que estamos dizendo. Estude por si só. Para um estudo cuidadoso das origens históricas dessa doutrina, visite o site www.worldlastchance.com/português. Procure o artigo A Trindade é Bíblica. Você também poderá assistir ao vídeo A Trindade, uma farsa antiga. Mais uma vez, o título é A Trindade, uma farsa antiga, no www.worldlastchance.com/português. Você também poderá assistir vídeos da WLC no YouTube.
incrível para mim que essa mudança do deus Saturno para Iá tenha ocorrido há muito tempo atrás na história da raça humana. Você imaginaria que depois que Jeroboão viu seu reino ser dividido, e depois que Iá graciosamente deu a ele 10 das tribos, você diria que ele permaneceria fiel a Iá, não é mesmo? Mas não foi isso que aconteceu. Isso é loucura. Jeroboão sabia que a idolatria de Salomão era porque ele havia recebido 10 tribos que deveriam ter ido para Roboão, mas ele levou o povo de volta ao culto de Saturno? Por quê? Jeroboão temia que o povo de sua nação retornasse a Jerusalém e adorasse naquele lugar. Leia para nós 1 Reis 12, versos 26 e 27. Ok. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa de Jahua, em Jerusalém, o coração dele se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele, ao rei de Judá. Incrível, então ele só queria ter mais controle das ações. Exatamente. Para evitar isso, ele e seus conselheiros decidiram estabelecer um sistema de adoração falso, a mesma adoração sobre a qual Israel havia se apostatado no Sinai. A mesma? É o que o texto diz. Leia o verso 28. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Uau, essa é uma citação tintim por tintim do que Arão disse durante o período de apostasia que eles viveram lá no deserto. O objeto de adoração, um bezerro de ouro, também era o mesmo, um símbolo do deus Saturno, como havia sido no Sinai. Eu estava lendo nos versos posteriores e você está certo, Will. Jeroboão criou um sistema de contrafação. Ouça o versículo 31. Diz, abre aspas, e isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. E ele não parou por aí. Ele tentou realinhar todas as festas com sua adoração idólatra pelo calendário de contrafação. Vamos ler os versículos 32 e 33. Ok, vamos lá. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar, semelhantemente, e fez em Betel e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que levantara. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Esta não foi uma das festas de Jahwe. Este foi um banquete que ele criou em seu próprio coração. Isto foi uma blasfêmia. Sim, foi. Assim como as pessoas hoje substituem a Páscoa pela Páscoa pagã, Jeroboão estava substituindo a festa dos tabernáculos de Iá por sua própria festa, a qual ocorria um mês depois. Israel estava retornando à mesma adoração de Saturno que os filhos de Israel haviam se apostatado com o bezerro de ouro no deserto. Portanto, Jahwe enviou uma advertência por meio do profeta Amós, no qual se referiu a essa rebelião. Ele disse que não aceitaria sua adoração falsa, não importando quantas vezes eles alegassem estar o adorando. É uma passagem poderosa. Eu gostaria que você lesse, Chris, da versão extraída da Septuaginta. Novamente, ela está em Amós 5. Leia, por favor, esta passagem aqui, que está sublinhada. Aborreço e desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Apresentastes-me, vós, sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Sim, levaste Sicute, vosso rei, Quion, vossa imagem e vosso Deus estrela, que fizeste para vós mesmos. Por isso vos desterrarei para além de Damasco,
diz Yahweh, cujo nome é Eloá dos exércitos. Devemos sempre lembrar que a batalha entre o Criador e Lúcifer teve seu fim com a adoração, e isso está claramente expresso na advertência de Amós. Eu sublinhei mais alguns versículos do capítulo 6 de Amós. Leia para nós, por favor, Chris. Ai dos que andam à vontade em Sião. Aqueles que deixam de lado a adoração verdadeira, aceitando as coisas não verdadeiras. Dos que vivem sem receio no monte de Samaria. Vós que imaginais estar longe o dia mau e fazer chegar o trono da violência. Portanto, agora ireis em cativeiro. O povo de Israel não era ateu. De fato, eles até alegaram estar adorando a Eloá, que os tirou do Egito. O problema era que eles o adoravam no dia de Saturno, e é por isso que ele não aceitaria a adoração que eles estavam oferecendo. O culto a Moloque, ou o culto a Saturno, era uma religião realmente sombria. E levou os israelitas de volta aos mesmos ritos degradantes realizados pelos cananeus. Em primeiro lugar, foram os mesmos ritos pelos crimes os quais Yahweh os rejeitou. Se você tem um sistema de crenças corrompido, suas práticas também estarão corrompidas. Foi o que aconteceu quando os israelitas se voltaram para adorar Saturno ou Moloque. É exatamente por isso que eles foram levados ao cativeiro babilônico. Leia Jeremias 32:35. É muito revelador. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para queimar seus filhos e suas filhas a Moloque, o que nunca lhes ordenei. Nem me passou pela mente fizessem tal abominação, para fazerem pecar a Judá. Novamente, a abominação dos filhos de Amon era a adoração a Moloque e Saturno. Isso é doentio, e eu já estudei sobre isso. Esses ritos incluíam sacrifícios de crianças, bebês e crianças, com uma cortina pesada, eram colocados sobre os braços estendidos do ídolo, inclinados para baixo, sendo seus corpinhos empurrados e rolados para baixo, as quais caíam em um fogo escaldante. Esse rito era chamado de passando pelo fogo. Aos pais eram dito que isso garantia aos filhos um lugar no paraíso, e até o povo de Israel fez isso. Ouça o seguinte, 2 Reis 16, 3 e 4, diz: Acaz andou no caminho dos reis de Israel e até queimou a seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios, que Yahweh lançara diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. O filho de Acaz, agora o rei Ezequias, liderou uma reforma. Ele derrubou todos os bosques, os altares e os locais de culto foram destruídos. Ele restaurou a adoração do templo e restabeleceu a Páscoa. Se bem me lembro, o filho de Ezequias voltou ao paganismo, não foi isso que aconteceu? Sim, vamos ler em 2 Crônicas 33. Ok. Manassés fez o que era mal perante Yahweh, segundo as abominações dos gentios que Yahweh expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado, levantou altares aos Baalins e fez poste-ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Edificou altares na casa de Yahweh, da qual Yahweh tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa de Yahweh. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante Yahweh, para o provocar a ira. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que Yahweh tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Isto me parece uma acusação. Manassés fez com que os israelitas pecassem pior do que os pagãos. Quando lemos as Escrituras, nós rapidamente percebemos que o culto a Saturno predominava em momentos de frustrações na vida religiosa dos israelitas. É claro que o sábado moderno ou os sabatistas não adoram neste dia queimando seus filhos, mas o fato é que o dia em que alguém guarda honra o Deus que se refere àquele dia, e sempre foi assim.
Saturno é o deus do sábado, e Yahweh é o Criador, é o deus do sábado do 7º dia, calculado pelo seu calendário lunisolar. A adoração ou a guarda de qualquer outro dia, calculado por qualquer outro calendário, honra a um Deus que não é o Criador do céu e da terra. Eu me recordo do último sermão de Estevão, pouco antes de ser morto por apedrejamento. Ele compreendeu este fato, não foi assim? Na verdade, ele inclusive citou a advertência de Amós ao povo de Israel. Deixe-me ler isso antes em Atos capítulo 7. Novamente, esta é a declaração de defesa de Estevão diante do Sinédrio pouco antes de ele ser apedrejado. Diz: é este Moisés quem esteve na congregação do deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer. Antes, o repeliram e, no seu coração, voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Yahweh se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial. Como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizestes para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Renfã é simplesmente o equivalente grego da palavra hebraica Shion. Em virtude de sua apostasia em adorar Saturno em seus dias, Iá disse que permitiria que eles fossem levados além da Babilônia. A Babilônia se originou com Nimrod e é o próprio alicerce de todas as religiões idólatras que surgiram desde aquele tempo. O resultado de tentar adorar o Criador por um sistema falso de adoração, calculado por um método falso de calendários, deve ser colocado de lado por ser um sistema falso e ter o conhecimento do verdadeiro sábado que fora completamente perdido. E isso é muito sério. Sim, com certeza é. Em Oséias 2, Iá descreve seu povo como uma esposa infiel, que se prostitui com outros amantes ou deuses. Vamos ler qual é o castigo advindo desta prática. Oséias 2, verso 11. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. O fato de Israel ter muitas vezes adorado no dia de Saturno ou mais tarde por um ciclo semanal contínuo não é evidência de que o dia moderno de Saturno seja o sábado da criação. A quantidade de evidências bíblicas e históricas prova que Israel sempre esteve em apostasia e rebelião moral ao adorar Saturno em seus dias. Obviamente não é coincidência que o 7º dia da semana planetária moderna, o dia em que a maioria dos sabatistas cultua, não seja outro senão o dia de Saturno. E Satanás está por trás de tudo isso. A verdade é que a adoração no 7º dia de um calendário pagão não remete à adoração de uma pessoa ao Criador. Quando você adora no sábado moderno, você está honrando o Deus daquele dia e o mais cruel e sedento de sangue de todos os deuses, que é o Deus Saturno. Aqueles que desejam honrar ao Criador não devem optar em adorá-lo no sábado ou domingo. Esse sempre foi um ato de rebelião realizado apenas quando o povo de Iá estava em apostasia. Eu não acredito que a maioria de nós tenha percebido a importância de adorar em um dia que seja o correto em guardar. Mas, quando você percebe que adorar em outros dias reverencia aos deuses daquele dia, isso realmente lança uma nova luz sobre a situação em questão. Para saber mais sobre o sábado bíblico, procure O Criador Tem um Calendário, em nosso site ou no YouTube. Mas não deixe de nos ouvir nos próximos programas, pois discutiremos mais sobre isso em episódios futuros. Fique ligado, queridos ouvintes. A seguir, apresentaremos nossa caixa de mensagens diárias.
Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Se eu lhe perguntasse qual é a força mais forte do universo, o que você diria? Você diria que é um furacão de categoria 5? Um terremoto de intensidade 10? E quanto a uma arma termonuclear? Todos são fortes, mas não são os mais fortes. A força mais forte de todas é o poder do amor divino. Somente o amor tem o poder de transformar-se verdadeiramente de dentro para fora. E somente o amor divino pode salvar em sua mais alta intensidade. Procure por Amor Infinito em nosso site www.worldlastchance.com/português. Mais uma vez, o título é Amor Infinito no site www.worldlastchance.com/português. Apaixone-se pelo melhor amigo que você nunca teve. Hora de lermos uma pergunta enviada à nossa caixa de mensagens diárias. E essa vem do México. Já tivemos uma pergunta do México antes? Não me lembro. Você sabia que a maior pirâmide do mundo está localizada no México? Não é a grande pirâmide de Gizé? Não, é a grande pirâmide de Cholula, no México. Eu não consigo pronunciar o nome na língua nativa, mas significa montanha artificial e é gigantesca. A de Gizé pode até ser a mais alta, mas a de Cholula é a de maior volume construído. Sua base é 4 vezes maior do que a grande pirâmide de Gizé. Lendas antigas dizem que ela foi construída por gigantes. Ufa, só pode ter sido. Então, que pergunta temos do México? Bem, Santino Loza, de Durango, diz: a Bíblia ensina que não há consciência após a morte, e eu aceito este ensino. No entanto, recentemente, minha filha leu 1 Pedro 3, onde fala sobre Yahushua pregando para os mortos. Como conciliamos isso sem haver consciência após a morte? Eu amei essa pergunta. Há vários versículos como este na Bíblia que podem ser muito confusos, e este é um deles. Eu gosto muito de ter a chance de esclarecer as dúvidas que surgem sobre este assunto e demonstrar que, de fato, a Bíblia não se contradiz ao falar sobre o estado da raça humana em decorrência da morte. Deixe-me te interromper por um momento e apenas esclarecer algo muito importante. Nós, da WLC, não acreditamos que nós, seres humanos mortais, temos almas imortais. Paulo afirma muito claramente em 1 Timóteo 6, versículo 16, que somente Yahuwah tem o dom da imortalidade. A imortalidade é um presente que só será dado aos remidos. Enquanto isso, quem morre descansa em uma sepultura. Obrigado, Chris. Você poderia abrir em Eclesiastes 9 e ler os versos 5 e 6? Claro que sim. Diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ótimo, obrigado. Portanto, esta é a dicotomia com a qual estamos lidando aqui. Por um lado, a Bíblia é bastante clara. Os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Ao mesmo tempo, Pedro parece afirmar que Yahushua foi e pregou aos mortos. Como harmonizamos essas duas passagens aparentemente contraditórias das Escrituras? Também estou interessado em ouvir o que você tem a dizer, porque sei que, na realidade, a verdade não se contradiz. Vamos tirar um momento para ler a passagem sobre a qual Santino está falando. Você poderia ler para nós, por favor? É encontrada em 1 Pedro, capítulo 3, versos 18 e 19. Pois também Cristo morreu uma única vez
pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Iá, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Certo. Esta é a passagem que algumas pessoas usam para provar a imortalidade da alma, apesar da clara declaração de Pedro de que somente Iá é imortal. Então, a primeira coisa a fazer é entender que, por mais que isso seja uma interpretação, ela não se aplica aos mortos. Em Eclesiastes capítulo 12, Salomão está explicando o que acontece quando uma pessoa morre. Ele diz, abre aspas, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Iá, que o deu. Desta forma, se Pedro estava realmente falando sobre os mortos, ele estaria cometendo um grave erro, pois se nosso espírito, aquele sopro de vida que nos torna almas vivas, retorna em face da morte, a Iá que nos deu, como alguém poderia dizer que esses espíritos estão na prisão? Eles estão com o Pai. Como eles poderiam estar em uma prisão? Concordo com você. E não só isso, mas aqui está outro ponto. Se Pedro estava tentando dizer que Yahushua foi e pregou aos mortos, obviamente a única razão pela qual o Salvador pregaria seria tentar atrair almas para o arrependimento, certo? Mas Eclesiastes deixa claro que os mortos não sabem de nada. Até a memória deles caiu no esquecimento. Então, sim, eu acho que está bem claro que Pedro não poderia estar falando nesta passagem sobre os mortos. Como você interpreta isso? Do que ele está falando? Pedro está falando sobre os pecadores, pois somos todos prisioneiros do pecado. Prepare sua Bíblia, Cris, pois vamos ver vários versículos. E se algum de nossos ouvintes quiser pegar um papel e uma caneta, faça isso para que você possa anotar esses textos. Mais uma vez, o pecado nos escraviza. Ele escraviza nossos desejos e Pedro entendeu desta forma. Vá para 2 Pedro capítulo 2 e leia o verso 19. Ok. Prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Agora vá para Romanos 7 e leia o verso 14. Paulo disse a mesma coisa. O pecado nos escraviza. Romanos 7,14 diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. A prisão na qual todas as pessoas estão presas é o pecado, pois o pecado é viciante. Ao falar de sua missão divina para salvar o mundo, Yahushua usou a mesma analogia. Leia para nós o que está em Lucas 4, verso 18. O Espírito de Yahuwah está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Pregar a libertação aos cativos era a missão do Messias, pois foi isso que ele veio fazer. Então, quer dizer que Pedro está falando sobre o período em que o Salvador estava aqui na Terra? Certamente pode ter uma aplicação secundária para isso. Mas se você voltar e ler a passagem de Pedro dentro do contexto, você verá que o que Pedro realmente está falando era sobre os antediluvianos, aqueles que viveram antes do dilúvio. Os versos que Santino está questionando e os que você leu antes, na verdade, pararam no meio de uma frase. Vamos voltar e ler 1 Pedro 3, 18 e 19, mas desta vez vamos ler também até o versículo 22. E vamos ler dentro do contexto. Ok. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Iá, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Iá aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Há também um antítipo que agora nos salva, o batismo, não a remoção da sujeira da carne, mas a resposta de uma sã consciência para com Yahuwah, através da ressurreição de Yahushua Cristo, que foi para o céu e está à direita de Iá, e os anjos, autoridades e poderes foram submetidos a ele.
A pregação de Yahushua e sua compaixão pelas almas sempre visam levar ao arrependimento. Gênesis 6, verso 3 nos fala do desejo de Yahweh de estar conectado aos antediluvianos. Diz então, disse Yahweh, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. O espírito de Yahweh procurou se aproximar dos antediluvianos pecadores, levando-os ao arrependimento. Colocou o desejo no coração de Noé para que ele construísse a arca, para que ele e sua família fossem salvos. Mais tarde, Yahushua veio à terra e nasceu na forma da carne, como João diz. E enquanto estava na carne, sofreu a morte. Os filhos de Israel, enquanto estavam perambulando pelo deserto, o mesmo espírito de Yahweh estava trabalhando em seus corações. Este era o espírito de Yahweh, o anjo de Yahweh, que guiou os filhos de Israel pelo deserto. Você tem um texto para ilustrar a tua fala? Mas eu já sei de antemão que isto será um novo conceito para muitas pessoas. Sim, leia 1 Coríntios 10, versos de 1 a 4. Vamos ver o que Paulo diz. Ok. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. O representante de Yah permaneceu com os filhos de Israel durante suas andanças pelo deserto. E ele também estava com Noé, o encorajando, enquanto ele transmitia as advertências recebidas de Yah, as quais tentavam atrair o coração dos antediluvianos ao arrependimento, e era disso que Pedro estava falando em seu texto. Isso é tudo. Não se trata de pregar para os mortos ou dizer que Cristo teve uma existência de uma pré-encarnação. O espírito que agiu tanto em Cristo como em Noé era o espírito de Yah, o qual falava àqueles que estavam presos à escravidão do pecado. Quando deixamos que as Escrituras se interpretem por ela mesma, nós nunca entramos em contradição. A verdade é fantástica e harmoniosa, e ela nunca se contradiz. Obrigado por toda essa explanação, Will. Eu achei muito interessante. Se qualquer um de nossos ouvintes tiver perguntas ou comentários, saiba que também gostaríamos de ouvi-lo. É rápido e fácil. Basta ir ao nosso site no www.wordlastchance.com/português e clicar no ícone Rádio WLC. Nós realmente amamos ouvir nossos ouvintes de todo o mundo. Recebemos sempre ótimas perguntas. Olá, eu sou Laura Lee com sua promessa diária da Palavra de Yah. Eu sou uma mãe orgulhosa de 5 filhos maravilhosos. Eles enriquecem minha vida de várias maneiras. Eu sempre tive uma apreciação pela história de Ana e de como ela reagiu quando finalmente teve um filho, o dedicando a Yahuwah por toda a sua vida. E quando eu ouvi a história de Elizabeth Doddridge, ela realmente me tocou. 18 de seus 19 filhos morreram na infância. Em 26 de junho de 1702, ela deu à luz a seu 20º filho. A princípio, ele também parecia que já estava sem vida, mas quando ele foi colocado em cima da cama, soltou um pequeno e fraco choro. Elizabeth, como Ana da Bíblia, imediatamente decidiu dedicar seu filho para Yahuwah. Ela o chamou de Philip. Muitas vezes, ele se juntava a ela, enquanto ela se sentava ao lado da lareira, forrada com azulejos pintados de várias histórias da Bíblia. Elizabeth ensinou ao menino as histórias da Bíblia usando os azulejos. Quando Philip tinha apenas 8 anos, sua mãe morreu. 4 anos mais tarde, ele também perdeu o pai, mas Philip havia aprendido bem as lições de sua mãe. O menino escreveu em seu diário, abre aspas, Deus é um pai imortal, minha alma se alegra nele. Até aqui ele me ajudou e proveu tudo o que eu precisava, que isto seja uma lição para mim, que eu seja uma criança mais amorosa, agradecida e obediente. O problema era que Philip era muito pobre e não tinha como pagar para ir a uma escola. Os amigos sugeriram que ele aprendesse um ofício,
Mas antes disso, Filipe decidiu orar francamente e pedir a Yahweh que o guiasse. Enquanto ele ainda estava orando, o carteiro entregou uma carta. Um rico conhecido estava se oferecendo para pagar por seu curso. Uma resposta tão óbvia e imediata à oração o inspirou pelo resto de sua vida, e ele resolveu viver sua vida em constante oração. Aos 27 anos, Filipe foi convidado a se tornar diretor de um seminário para estudantes ministeriais não anglicanos em Northampton, na Inglaterra. Como ele não estava muito bem da saúde, estava preocupado que não tivesse forças para realizar o trabalho. No entanto, ao passar por uma casa na cidade, ele ouviu alguém lendo Deuteronômio 33, versículo 25, que diz: "Como os seus dias, assim será a sua força." Filipe entendeu isso como garantia de que Yah estava no controle e aceitou o trabalho. Por 22 anos, Filipe capacitou estudantes ministeriais. Ele escreveu mais de 400 hinos, além de vários livros que eram altamente considerados por gerações. A reputação da escola Northampton se espalhou por toda a Inglaterra. Alunos que queriam uma profunda conexão espiritual com Yah ingressaram naquela escola. Sua vida de serviço e dedicação foi interrompida por uma doença repentina e ele faleceu logo após completar 49 anos. Somente no céu, os resultados da vida de serviço de Filipe serão totalmente vistos e apreciados. E o mesmo é verdade para a tua vida, caro ouvinte. Você pode pensar que não tem muita influência, mas você tem. Você está exatamente onde Yahweh precisa que você esteja. Ele usará toda a alma que se dedicar ao seu serviço. No céu, nenhum de nós se arrependerá do tempo gasto no serviço ao Pai. Nosso único arrependimento será do porquê não fizemos mais. O capítulo 6 de Gálatas, versículos 7 e 8 diz: "Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna." Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Uma das coisas pela qual eu sou muito grato é a descrição de Yahweh e de seu caráter descrito em Êxodo 34, 6 a 7. Ele diz a Moisés que ele é, abre aspas, misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Essas são realmente boas novas quando você descobre que, sem querer, você desonrou a pessoa que merece todas as honras. É verdade, Chris. No livro de Atos 17:30 é nos assegurado que, abre aspas, os tempos de ignorância Yah não leva em conta. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Uma vez que você conhece a verdade, você não pode continuar pecando impunemente. Ele não leva em conta nosso tempo de ignorância, mas não a nossa desobediência. Isso é realmente importante, porque como aprendemos em Apocalipse 13, o conflito final e a imposição da marca da besta terão suas bases firmadas na adoração. Porque quando você conscientemente adora, revela quem tem sua lealdade. Eu quero agora ir lá para Apocalipse e ler na íntegra sobre isso. Todos os cristãos estão tão preocupados com a marca da besta, o que é e como evitá-la, e as escrituras afirmam que tudo está baseado em quem adoramos. Vamos ver aqui. Ok, Apocalipse 13, versículo 11. João vê um animal saindo da terra que fala como um dragão. Verso 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu.
E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, nesta passagem, nós temos engano, temos sanções econômicas e temos uma execução de pena de morte por uma adoração falsa. Nós não podemos nos esquivar disso dizendo: eu guardo todos os dias. Eu também o adoro todos os dias. Nós com certeza deveríamos agir dessa forma. Claro que sim, mas isso não é o mesmo que deixar nosso trabalho por um dia, como também não ir às compras, a fim de se concentrar exclusivamente em nosso Criador. Esse tema é repetido no próximo capítulo. Apocalipse 14 mostra 3 anjos enviados ao mundo com 3 mensagens finais. A mensagem do primeiro anjo é: temei a Iá e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Esta é a linguagem do 4º mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado de Yahweh, teu Eloá. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez Yahweh os céus e a terra, e o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso Yahweh abençoou o dia de sábado e o santificou. Este é o teste final, amigos. É aqui que você demonstra sua lealdade e quem tem seu coração. É por isso que Apocalipse 18:4 dá a ordem: retirai-vos dela, povo meu. Toda organização religiosa se apegou ao erro ou se recusou a aceitar uma nova luz, e sua igreja não está isenta. Nenhuma igreja está. Seguir o Salvador, não importando as consequências que isto venha te trazer, poderá te custar tudo o que você tem, mas vale a pena. Junte-se a nós novamente amanhã, e até lá, e lembre-se, Yahweh te ama, e Ele é digno de confiança. Você ouviu a rádio WLC. Este programa, bem como os episódios passados na rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos. É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Yahweh, sozinhos ou com a família. Se você deseja ouvir os programas da rádio WLC, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial. Isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade na WBCQ, em 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador.